E a última pergunta eu não quero responder, eu quero só ler. E eu quero pregar sobre ela, coincidentemente. É errado perdoar fácil? Como assim? Eu li também e falei, oi? Mas eu entendi o que essa pessoa está me perguntando aqui. Ela está perguntando assim, é errado se alguém me traiu, eu já perdoo na hora? Ou será que precisa ter aquela resistênciazinha? Aquele lutozinho de 15 dias, sem olhar na cara da pessoa? Ou será que precisa ter aquela ignorada no culto? Que o irmão que você sempre cumprimentava, agora você faz assim, ó. Aí eu quero perguntar para você, eu não vou responder. Qual que é o Espírito de Cristo? Porque eu quero ser como Jesus. Alguém? Eu quero ser como Jesus. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Abra sua Bíblia, nós vamos projetar, claro. Oh Deus, em nome de Jesus, liga esse sinal aqui. O Renan, oh glória, funcionou, aleluia. Sara, está comigo aí, santa? 1 Coríntios 15, 9. Hoje eu quero pregar sobre o Espírito de Cristo. Porque o espírito do mundo é o espírito do apedrejamento. É o espírito da condenação. Pisar na bola para você ver com algum brother seu para ver o que acontece. O cara vai vingar. O cara vai te dar a paga da conta. O cara vai te dar o troco. Qual que é o ditado? O pastor gosta de falar. Escreveu, não leu? Por quê? Porque esse é o espírito do mundo. O santo Renan estava falando aqui de futebol. Então você está assistindo um jogo de futebol. Daqui a pouco, o zagueiro vai lá e dá uma entrada violenta, mano. Dá uma paulicinha no atacante, sem o juiz ver. Aí o atacante só pega. Teve uma vez que o Pelé só fez assim. Ele tomou uma do cara, ele só fez assim, ó. Para ver qual que era o número da camisa. Quando o juiz não estava olhando, o Pelé deu uma cotovelada no cara, que o nariz do cara quebrou. Por quê? Porque esse é o espírito do mundo. Alguém me machuca, eu quero machucar de volta. Alguém... E tem aqueles irmãos, né, que eles são todos orgulhosos de falar, né? Comigo é assim, mano. Que não é nenhum trouxa não, tá ligado? Que é assim, mano. Fez o errado, tomou pelo certo. Por quê? Por quê, meus irmãos? É assim que fala lá no Madalena, Rui? Tô perdendo, né, o jeito. Preciso voltar a liderar aquela célula lá. Abrir uma outra, na verdade. Quantos creem que vai ter uma igreja poderosa lá? Deus está te levantando, meu irmão. Deus está te levantando, é forte. Recebe, vaso. Oh, glória. Porque o espírito do mundo é esse. O espírito do mundo é o espírito da condenação. Se alguém vai e faz uma abominação com uma criancinha de 1 ano de idade, como a gente já viu várias vezes acontecer, uma mãe joga a filhinha no lixo. Qual que é o espírito do mundo? É o espírito de tacar pedra. É o espírito de ir lá no Facebook, revoltar, xingar até a 4ª geração e ficar indignado por conta daquilo. Mas, meus irmãos, o mundo que age dessa maneira, o mundo que pensa assim, o mundo que revida, o mundo que tem o espírito da vingança, o espírito da raiva, o espírito de dar o troco. Mas nós vamos ver que o Senhor Jesus não teve nenhum desses espíritos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus chega diante de uma mulher que tinha acabado de adulterar, qual que é a pergunta que os fariseus fazem para Jesus? Qual que é a pergunta? Senhor, essa aqui foi pega em adultério. O que a gente faz? A lei de Moisés manda apedrejar. E o Senhor, o que diz? A Bíblia diz que Jesus, depois de um tempo, olha e fala, quem não tem o quê, meus irmãos? Diga mais forte, quem não tem o quê? Que atira a primeira pedra. Se tinha alguém que tinha condição de condenar naquela história, quem que era esse cara? Se tinha alguém que estava em condição de pegar a pedra para atacar, o que ele fez? Ele foi lá naquela mulher, olhou no olho dela, ficou de frente para ela e falou assim, ninguém te condenou? Pergunta aí para o seu irmão, ninguém te condenou? Oh Deus, dá graça aqui, Senhor. Dá graça para essa projeção dessa igreja, Senhor, funcionar, meu Pai. Ô Renanx, me ajuda aqui, jovem, vou precisar. Cadê o Renanx? Desce aí, por favor, mano, me ajuda aí.
Aí Jesus olha para ela, vem comigo, e fala assim: eu também não te condeno. Isso é poderoso, tinha que dar uma glória maior. Porque se tinha um que podia condenar e não condenou, por que eu e você vamos condenar? A missão da igreja, o falar da igreja, a vida da igreja, é uma vida de amor e perdão. É uma vida de aceitação. É uma vida de uns aos outros que a gente olha no olho do irmão, e pode ser até do mundo. E a palavra que a gente tem é: tem jeito para você. Você está na pior aí, filho, está na draga, você está no chilindró, você está na lama, você está comendo comida de porco. O que o condenador faz? Deve ter sido os pecados que você cometeu. Mas quem que está na graça fala o quê? Tem jeito para você. Deus vai tirar você daí. Deus vai escrever uma nova história. Não tem pecado que Deus não perdoa, meu Deus do céu. Alguém aqui foi muito perdoado? Olha para mim, não olha para o Renan não, que ele vai dar uma trabalhadinha. Então, irmãos, a gente vive uma geração muito mimimi. A gente vive uma geração que todo mundo é tão soberbo que não aguenta ninguém falar nada contra ele. Estou gostando desse Big Brother. Você assiste, né, filha da mãe? Mas está numa brisa agora no Instagram, que é a brisa do cancela. Vamos cancelar o fulano. Ai, cancela o fulano. Ai, vamos todo mundo cancelar o fulano. Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Você sabe? Levanta a mão, você sabe, santo? Você sabe? O que é cancelar? Ai, vamos miar ele. Para de seguir ele. Mano, denuncia ele, bloqueia ele. E por que as pessoas são canceladas? Porque, teoricamente, elas estão agredindo outras pessoas. Mas deixa eu falar para você. Tem como alguém que já está humilhado ser humilhado? Então por que as pessoas se sentem tão injustiçadas, tão humilhadas? Meus direitos, meu não sei o quê, minoria. É porque ainda não entendeu. Mas o mundo, de fato, nunca vai entender. Mas o meu encargo é para que você nunca entre nessa brisa. Porque o nosso rolê é outro. O nosso rolê é aqueles que já foram humilhados por conta de Cristo. E a gente não vai ficar reivindicando direito. Não é porque o Vitor é preto e eu sou branco, que ele é a minoria e eu sou a maioria esmagadora, branca, que vai oprimir ele. Diante de Jesus nós temos a mesma posição, sabe qual é? A posição de miserável pecador. E diante de Jesus nós também temos a mesma condição. Ele olhou para mim, para esse preto aqui e falou: vou fazer novas todas as coisas. Vou colocar os dois sentados na minha mesa. Vou dar comida para os dois. Vou mudar a roupa dos dois. Vou dar a sandália nova. Vou dar uma roupa nova. Vou dar um novo nome. E hoje, diante de Jesus, nós dois somos reis e sacerdotes. Mas está entendendo? Como o mundo é tão soberbo que não aguenta quando alguém fere a identidade. Irmãos, a gente sabe que a nossa identidade não é nada, mas que nele fomos feitos tudo. Tudo posso. Em quem, meus irmãos? Ah, igreja poderosa. E nós vamos ver um irmão, que é o apóstolo Paulo. Quem que eu vou falar hoje? Que ele tinha o Espírito de Cristo. Que não era esse espírito mimimi, que não era esse espírito condenador, que não era esse espírito, Débora, de tacar pedra, mas era o Espírito de Jesus. E como que a gente vê o Espírito de Jesus? Na maneira que as pessoas se relacionam umas com as outras. Se você é alguém que taca a pedra e condena, ou se você é alguém que chega e fala: não, vamos junto que tem jeito para você, porque teve jeito para mim também. Sabe quando o líder de cela chega, ou quando algum irmão chega e fala: desisto daquela pessoa, não dá mais para cuidar daquela pessoa, não dá mais para investir naquela pessoa, é porque no fundo ele ainda se acha melhor que aquela pessoa. E ele acha que se fosse ele no lugar daquela pessoa, já teria dado respostas melhores. Mas uma vez que ele entende que ele é o pior, então ele fala: vou investir até o final, vou amar até o final, vou dar minha vida até o final. Porque se teve, alguém comigo, se teve jeito para mim, vai ter jeito para ele também. Olha como o apóstolo Paulo tinha a revelação do Espírito de Cristo. Projeto para mim, Sá. 1 Coríntios 15, 9. Olha o que ele disse. Foi? Ô, rabaçaia. Vem aqui, Renax. Então se foi, diga amém. Porque eu sou o quê? Diga mais alto, eu sou o quê? Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou nem digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O primeiro traço de quem tem o Espírito de Cristo, ele olha para o irmão e fala: esse irmão é melhor do que eu.
eu sou pior do que esse irmão aqui. Mas deixa eu te perguntar, olha para cá, filhos. Quando você está lá na sua célula, você se sente o melhor? Você se sente o médio, que não é nem o pentecostal que roda, tipo, uau! Mas você também não é aquele cara que falta 3 células e vem uma. Você é o médio. Você vai 3 e falta uma. Quantos estão comigo aqui? Porque a medida de revelação que você tiver em relação ao que você acha dos irmãos, vai determinar se o Espírito de Cristo está em você ou o Espírito de Moisés, que é o Espírito da condenação e da acusação. A maneira como você olha os seus irmãos, vamos lá, a gente fala muito do apóstolo Paulo, por quê? Porque ele mesmo fala, no verso seguinte, que eu não vou ler com vocês, ele fala assim, ó, eu fui o que mais fiz, não eu, mas a graça, mas eu fui o que mais fiz. Mas aí quando ele chega para falar o que ele se pensa em relação aos irmãos, ele se considera o quê? Coloca para mim no começo do versículo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, entre os pares, ele se achava o menor. E aí, discipulador? E aí, líder de célula? Entre os pares, entre aquela pessoa que ombreia com você, entre os líderes lá do seu discipulado. E aí, você olha e qual que é o seu sentimento no teu coração? Mas não para por aí, o apóstolo Paulo não parou por aí. Efésios 3:8, olha o que diz. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Se projetar, diga glória. A mim, o que, meus irmãos? De todos, meu Deus, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então vamos lá, primeiro o versículo que a gente leu, ele se considerava o menor de quem? Apóstolos são só 12, se contar Matias, 13, junto com o apóstolo Paulo. Então você fala, não, beleza. Mateusão, você chega lá na reunião presbitério, vide, aí você fala, não, aqui eu sou o menor. Não, beleza, mas em relação ao irmãozinho que acabou de converter, foi no encontro e ainda está fedendo pinga. E aquele irmão que acabou de ir na célula uma vez, irmãos, as nossas células estão cada vez mais avivadas. Esses dias o irmão estava me falando que chegou um irmão na célula, talvez esteja até no culto aqui. Chegou o cara na célula, quebra-gelo. Aí o quebra-gelo era um quebra-gelo que eu gosto, que assim, fala, se apresenta e fala o que você veio fazer na célula. Aí os caras, meu nome é Jonas e eu vim pescar. Aí eu outro, tô zoando, né? Tô zoando. Meu nome é, dá risada alguém, entra. Meu nome é Mateus e eu vim ter comunhão. Meu nome é Felipe, eu vim ouvir a palavra. Aí teve um mano que era visitante, velho. Ele falou assim, meu nome é, sei lá, inventa o nome. Edson. Finado Edson, que Deus o tenha. Meu nome é Edson e eu vim aceitar Jesus. Alguém faz alguma coisa, velho. Aí os irmãos, não, vamos orar aqui já, né? Aí o outro assim, não, vamos esperar a hora do louvor que é mais espiritual. Aí esperou o louvor quebrou o pau, o cara aceitou Jesus em lágrimas, meus irmãos. Não, fui Jesus. Agora é profético. Está chegando o tempo que as pessoas vão procurar a sua célula, porque lá vai ser o lugar do avivamento. As pessoas, continua com a mão levantada, as pessoas vão ouvir falar de um lugar. Marquinhos, as pessoas vão ouvir falar de um lugar. Tem um lugar que tem algo lá. Eu ouvi falar de um lugar que Deus toca as pessoas. Eu ouvi falar de um lugar que Deus responde. Eu ouvi falar de um lugar que Deus se faz presente. Está chegando a hora que a gente vai só jogar a rede. E quando a gente vê, muito peixe vai ser acrescentado. Meu Deus, quanta virtude. Mas o apóstolo Paulo, ele não se considerava só o menor entre os líderes. Ele estava falando assim, eu sou o pior daquele irmão que ainda não saiu do sexo, mas converteu, ainda fuma maconha, eu sou pior do que ele. Porque ele tinha visto que na carne dele não habitava bem nenhum. Sabe, para você ser poderosamente usado por Deus, você precisa entender que na sua força você não vai conseguir nada mesmo. Que a sua carne, o seu poder natural, a sua força, a sua própria vontade, a seu próprio desejo de buscar a Deus é nada aos olhos do Senhor. Mas ele tinha essa revelação, ele podia chegar no piorzinho lá e falar, olha meu irmão, eu me compadeço de você.
Eu posso sentar na mesa com você. Eu posso ter comunhão com... Olha para cá. Eu posso ter comunhão com você. Eu posso olhar nos seus olhos. Eu posso dizer que eu te amo. Eu posso te servir. Eu posso compartilhar do mesmo pão que você. Porque não tem nada que nos separa. A nossa carne é igual. Eu sou pior do que você. Mas nós temos uma aliança em Cristo. Mas não para aí. Não para aí. Olha o que diz 1 Timóteo 15. Você percebe que quanto mais o apóstolo Paulo avança, mais ele se rebaixa. Porque o reino de Deus é o contrário. Jesus disse assim, aquele que quiser ser o maior. Alguém está me entendendo aqui? Alguém está conectado aqui nessa noite? Aí o apóstolo Paulo está crescendo, e olha o que ele fala. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o que, meus irmãos? Dos quais eu sou o principal. Então agora, eu sou o menor dos, qual que é o primeiro? Aí depois, eu sou o menor de todos os? Agora ele fala, eu sou o pior do quê? Agora não é só na igreja. Agora ele vai lá na Cracolândia. Olha para o cara mais pervertido que tem lá. Um cara que anda nu. Um cara que faz sexo na rua. Um cara que já tem 5, 10 DST. Um cara que fuma crack. Um cara que já estuprou 25 mulheres e crianças. Ele fala, eu sou pior que esse cara. Sabe por que te choca? Porque você acha que igreja é o lugar dos bonzinhos, filho. Igreja é o lugar do pior. E quando o pior chega diante de Jesus, reconhecendo que ele não é nada, a graça de Deus opera na vida dele. Só precisa de um grande Salvador. Aquele que viu que é um grande e miserável pecador. Meu Deus, o menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, e o principal dos pecadores. Mas aí ele chega, talvez na revelação máxima a respeito de Jesus. Eu quero correr com a palavra, porque hoje temos algo especial para fazer. Romanos 9 diz, hoje temos a ceia, vamos ceiar, quantos dizem amém? No final da vida do apóstolo Paulo, em Romanos, é uma das últimas cartas que ele escreve. Peraí, só um minuto, né? Romanos 9:1, deixa aí. Mas só um minuto. Meu Deus, olha para cá, mano, na moral. O menor dos apóstolos, o menor de todos os santos, o principal dos pecadores. Irmãos, sabe o que Deus está dando para a gente essa noite? O Senhor vai liberar um espírito de honra entre nós. Que nós vamos honrar uns aos outros. Porque quando você se considera o menor, você tem honra para os maiores. Sim ou não? Se chega aqui o pastor Fernando Gregório, que é o nosso supervisor, e senta do seu lado, qual vai ser a reação que você vai ter? Ô pastor, tudo bem? Paz do Senhor. Vai ter uma atitude de honra, sim ou não? Se o presidente Jair Bolsonaro entrar aqui, seja qual for sua visão política, eu não estou nem falando bem ou mal dele, qual vai ser a atitude da igreja? Aqui na Igreja Vide ele nunca vai ser vaiado. Sabe por quê? Porque a Igreja Vide honra a autoridade, independente se seja um endemoniado ou um homem de Deus. Porque a honra é devida à autoridade. Se chegar o Jair Bolsonaro aqui e pegar o microfone, você vai prestar atenção no que ele vai falar, sim ou não? Porque tem um espírito de honra. Porque você fala, nossa, esse é maior. Mas está chegando um tempo na nossa vida, na nossa igreja, que a gente vai ter esse espírito com qualquer um que entrar na nossa célula. Com qualquer um que chegar na nossa igreja. Nossa, meu Deus, o visitante está chegando aqui. E é como se ele fosse, porque você é o... E aí o apóstolo Paulo, eu vou falar algo aqui, irmãos, que eu oro para que você entenda. Mas o dia que
eu tive essa revelação, foi o dia que talvez, entre os 5 dias que Deus mais me marcou, esse foi um desses dias. Eu tenho 7 anos com Jesus. Se eu tivesse que escolher um dia, uma revelação é essa. Eu oro para que você entenda, mas é tão profundo, que eu acho que tem irmãos aqui que nem vão conseguir compreender. Mas você só vai ter uma... Mas na verdade, nem eu entendi completamente. Porque a Bíblia diz que hoje nós vemos como por espelho. Mas naquele dia nós veremos. Olha o que o apóstolo Paulo diz no final da vida dele. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser... Qual é a palavra? Diga mais alto, qual é a palavra? Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Olha para cá. Meus compatriotas segundo a carne. Eu preciso resumir para você. Mas sabe o que o apóstolo está falando aqui? A gente leu que eles consideravam o menor dos apóstolos, porque ele fala, porque eu persegui a igreja de Deus. Nós lemos isso lá em Coríntios, há 10 minutos atrás, sim ou não? O apóstolo Paulo perseguia. Ele perseguia sozinho? Ele tinha uma caravana de fariseus junto com ele, que matava crente. E depois que ele se converteu e teve uma experiência que Jesus gritou lá de cima, Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele caiu, ficou cego, aceitou Jesus. Mas e o povo que estava com ele, converteu? Não converteu. E esse povo que estava com ele e não converteu, perseguiu ele, tentou matar ele a vida inteira. Que eram judeus, eram fariseus, eram zelosos da palavra, mas que não tiveram a revelação de Cristo, tinham ficado presos na religião. E sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, olha, eu mesmo queria ser separado de Cristo. Quem é separado de Jesus, irmãos? Olha para cá, vai para onde? Diga mais alto, quem é separado de Jesus vai para onde? Eu mesmo desejaria ser anátema. Eu te ensinei, quando eu ensinei Gálatas para vocês, que anátema significa maldito. Maldito. Sabe o que ele está falando aqui? Eu desejaria ser amaldiçoado para que eles fossem abençoados. Eu desejaria ser feito separado para que eles fossem feitos próximos. Quem que fez isso? E eu conto para você todo sábado aqui. Ele se fez maldito para que hoje você fosse abençoado. Ele, vem comigo, se fez pobre para que hoje você fosse enriquecido. 2 Coríntios 21, ele se fez pecado para que você fosse considerado justo diante de Deus. Ele foi feito maldição, separação. Ouviu? Eloi, Deus meu, por que me desamparaste? Para que o Pai nunca mais tivesse que dar as costas para você. Mas deixa eu te falar, eu nunca quis ser separado de Deus para que um cara da rua ou um amigo meu que não é crente pudesse converter. Sabe por quê? O apóstolo Paulo aqui chegou na maior revelação que um homem aqui na terra pode ter. Sabe por quê? Porque ele entendeu o Espírito de Cristo, que veio não para ser servido, mas para o quê, meus irmãos? E eu te conto aqui todo sábado também. O Espírito de Jesus não é o Espírito que taca a pedra, é o Espírito que abraça. Deus está falando tanto com pessoas aqui nessa noite, velho. Porque talvez, mano, olha para cá, velho. Eu sei que você pode estar moscando no culto. Ouve só isso que eu vou falar. Talvez teu pai e tua mãe falou a vida inteira para você que você não ia dar nada, velho. Mas Jesus olha para você e dá uma outra chance para você, velho. Mas o Senhor, Giovana, sempre tem braços abertos. Porque Ele fechou o braço para o filho por 3 dias para que Ele pudesse abrir para você, velho. Essa é a verdade, irmãos. Nós vamos vir aqui a vida inteira falar só isso. E toda vez vai ter novidade de vida no teu coração. Não é poderoso? Imagina que vai o professor dar aula para você e toda aula ele fala a mesma coisa. Você vai falar, você é retardado. Mas todo sábado eu venho aqui falar que ele se fez maldito e todo sábado você é tocado. Sabe por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho. Naquele dia, irmãos, nós vamos ver tal qual ele é.
Nós vamos contemplar o sacrifício. E aí que nós vamos entender o que significou Deus se fazer gente. Para que um homem pudesse ser feito filho de Deus. Senhor amado, Jesus. Olha o que diz Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para o quê, meus irmãos? E dar a sua vida em resgate por muitos. Projeta para mim João 13. É interessante que Jesus fala que ele veio para servir. E olha o que diz João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o quê? E o Senhor falou algo aqui comigo. Eu estava meditando nesse texto hoje, o Senhor falou algo comigo. Toda vez que você vai contar uma história para alguém, você primeiro faz um resuminho no começo e depois você começa a falar, sim ou não? Então, eu estava um dia tal, não sei o quê, e aí aconteceu alguma coisa. Aí você começa a falar. Esse primeiro versículo é um resuminho. E nesse resuminho, olha o que diz. Não sei o quê, tendo chegado tal, não sei o quê, tendo, amou-os até o fim. Era como se o evangelista estivesse falando assim, tendo estado quase a hora de Jesus voltar para o Pai, ele amou até o fim. E eu vou mostrar para vocês mais uma coisa que ele fez para amar. Ele amou até o fim. Eu vou te mostrar na Bíblia mais uma das vezes que ele amou. Quantos estão me acompanhando? Durante a ceia, irmão, frita nessa hora na palavra, em nome de Jesus. Tendo já o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Estava todo mundo o quê, meus irmãos? Sentado aonde? Diga, na mesa. O texto não diz, mas estava todo mundo sentado na mesa porque era a última ceia. Você já viu o quadro pintado da última ceia? Os discípulos iam, eles sentavam assim, porque não era uma mesa que nem a gente tem hoje, era uma mesa que o pessoal sentava no chão. Então sentava todo mundo assim, apoiava uma das mãos e comia com a outra. Então quantos estão me acompanhando aqui? Estava todo mundo sentado, porque Jesus levantou. Então estava todos os 12 sentados. Levantou-se da ceia, tirou a camiseta, eu não vou tirar aqui porque os irmãos vão dar risada. Mas Jesus fez isso só na frente de homens também. Tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, colocou a toalha no lugar do cinto. Quantos estão acompanhando a imagem? Você precisa ver a imagem, você precisa gravar essa imagem. Você precisa gravar essa imagem de todos ao redor da mesa. Todos ao redor da mesa, de repente Jesus levanta. Tira a camiseta, coloca a toalha. Depois, deitou água na bacia. E passou a lavar os pés aos discípulos. E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para... E tendo percebido que chegou a hora de ir para o Pai, amou até o fim. Amou fazendo o quê? Amou fazendo o quê? Ele começa a servir, lava o pé de um, Flávia, bombom, lava o pé de outra, daqui a pouco chega em Pedro. Pedro fala, tu lavas os pés a mim? Ele fala, o que eu estou fazendo agora você não entende, apenas deixa. Nunca me lavarás os pés. Não precisa projetar não, vem para cá, nunca me lavarás os pés. Aí que Jesus olha para ele e fala assim, se eu não lavar o teu pé, se eu não te... Diga mais alto, se eu não te... Você não tem parte, você não tem comunhão comigo. Hoje nós viemos no culto, nós viemos na célula, nós temos comunhão, porque nós queremos que Ele nos sirva. Porque quando Ele nos serve, a comunhão está firmada. Aí Pedro fala, não, lava-me por inteiro. E Jesus fala, não, você já está limpo, eu só preciso te servir. Mas é interessante, abre rapidamente para mim lá em Lucas 12, eu só quero fazer um paralelo para a gente encerrar. Que olha o que diz. É o versículo 1? Isso, é o versículo 30. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quantos querem vigiar aqui? Quantos querem ir para o céu com o Senhor Jesus no arrebatamento? Esse texto aqui está falando de arrebatamento.
Em verdade vos afirmo, olha para cá, que ele há de... Meu Deus. Dar-lhes lugar aonde? E aproximando-se. Não precisa abrir, mas lá em Mateus 26, diz que na última ceia, Jesus falou assim, ó, esse aqui é o cálice da nova aliança, que nós vamos participar já já. Fernanda, essa é a última vez que eu bebo desse fruto, porque a próxima vai ser com vocês. E hoje eu estava na sala da minha casa e eu falei, mano, como eu anseio esse dia. Jesus estava na última ceia. Ele toma um cálice e fala, é a última vez que eu vou beber vinho. Porque a próxima vez... E esse versículo de Lucas 12 está falando que em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar lugar à mesa e vai servir. Eu acho que Jesus, irmãos, agora eu vou falar Mateus aqui. Eu acho que naquele dia vai ser igual na ceia. Vai ser igual na última. Na primeira, eu acho que ele vai colocar a gente sentado na mesa, vai colocar aqui, que está escrito, e vai nos servir, lavando os nossos pés. Meu Deus do céu, que amor é esse, velho, que me tira da maconha e me leva para sentar lá? Que amor é esse que me tira do sexo sem casamento e me leva lá para sentar naquele dia? E além de tudo, naquele dia ele vai levantar, vai colocar uma toalhinha e vai falar... Ah não, velho, na moral, mano, essa mensagem não se toca, irmão. Que amor é esse, Rui, que ele está esperando aquele dia? Glórias ao nome do Senhor. Eu estou esperando aquele dia. Hoje eu fiz uma oração, falei, Senhor, que meu filho esteja lá comigo naquele dia. Porque se tem alguém outro que eu tenho certeza que vai estar, é o meu pai. E essa é uma noite profética. E pastor, eu queria que vocês viessem aqui na frente. Eu queria que a igreja ficasse de pé e o louvor subisse aqui. Porque nós precisamos da bênção da nossa liderança. E mete um trance aí para nós. Ô amor, vem aqui também comigo, por gentileza. E pastora, eu sinto no meu espírito de honrar e agradecer pela vossa vida diante aqui dos Radicais Vide. Nesse novo tempo que nós vamos começar como igreja. Porque, pastor, se tem alguém que tem o Espírito de Cristo aqui, é o Senhor. Se tem alguém aqui nessa igreja que nos ensinou todas as coisas que a gente sabe, é o Senhor. Eu queria te honrar, eu queria fazer 3 coisas aqui nessa noite, para honrar a sua vida, honrar a vida da pastora. Primeiro é reconhecendo por tudo aquilo que você tem sido e tem feito na minha vida, na minha família e na vida dessa rede, que é a sua rede. Primeiro, por o Senhor ser um pai amoroso. Irmãos, para quem não sabe, eu fui um filho de crente, nasci no berço, mas eu me afastei. E está aqui um homem que nunca desistiu de mim. Está aqui um homem que já contou algumas vezes, que já foi me buscar em balada, já foi me buscar na sarjeta, já foi me buscar, já me pegou fumando maconha. E sempre foi um pai amoroso. Sempre foi alguém que eu encontrei oportunidade. Sempre foi alguém que me deu uma segunda chance. Então eu queria te honrar porque o Senhor sempre foi esse pai amoroso. Queria te honrar também porque o Senhor sempre foi um homem de Deus, que respondeu ao chamado e creu na promessa. Irmãos, hoje o caminho para ser pastor é muito visível, né? A gente sabe qual é o caminho.
Gabs, você sabe qual é o caminho. Você vira líder de célula, você vira discipulador, vai multiplicando discípulos. Mas o pastor foi chamado por Deus numa época em que as coisas não estavam tão claras, tão nítidas. Ele nem estava congregando numa igreja, tinha voltado dos Estados Unidos, mas decidiu crer na promessa. E o pastor, irmãos, abriu portas, essas portas que eu falei do inferno, que hoje nós entramos por elas porque ele arrombou, porque ele passou por elas. Então eu queria te honrar, pastor, porque você quebrou portas e hoje a gente tem tanta liberdade em Deus, porque um dia o Senhor se posicionou. Queria te honrar também, porque o Senhor sempre foi um esposo fiel. Eu nunca tive problema lá em casa do Senhor olhar para outra mulher. Nunca tive problema com o Senhor de falta de caráter. Nossa família nunca teve que passar por essas coisas. Eu quero te honrar aqui na frente da igreja. Quero te honrar porque o Senhor sempre foi um homem da palavra. Um homem que é apaixonado pelas Escrituras, que medita nas Escrituras, que tem algo sempre fresco para compartilhar. Não tem nenhuma vez que a gente chega numa reunião de culto, de discipulado, que não tem algo fervendo no teu coração. Eu quero te honrar por causa disso. Quero te honrar porque o Senhor também sempre foi um homem de oração. Desde que eu era pequeno, irmãos, sempre, todas as manhãs, o pastor passava antes de trabalhar, colocava uma na cabeça, eu só ouvia assim. Nome de Jesus, amém. E hoje eu sou resultado dessas orações, minha família, minha casa. Quero honrar o Senhor porque o Senhor sempre foi um homem quebrantado e sensível à voz de Deus, que nunca agiu com a cerviz dura e como alguém que tem convicções e ponto e é do meu jeito, acabou. Mas sempre foi alguém quebrantado para ouvir os irmãos, para ouvir a igreja. Quero te honrar também porque eu sempre vi o Senhor submisso às autoridades. Nunca vi o Senhor falar mal de um governante. Nunca vi o Senhor falar mal de pastor. Numa geração que um monte de gente fica indo de igreja por igreja, amaldiçoando. Eu nunca vi isso na vida do Senhor. Eu quero te honrar por causa disso. Eu nunca ouvi o Senhor falar mal da igreja. Hoje a gente vive vendo isso, mas eu nunca vi. E lá em casa o Senhor sempre me ensinou, filho, nunca fala mal da igreja. A igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja ninguém toca nela. Também quero honrar porque o Senhor é um homem apaixonado pela glória de Deus. Tantos homens que se contentam com o raso, se contentam em ver cadeira vazia no culto, se contentam com uma presença de Deus. Mas o Senhor sempre quer a gente lá, mergulhado na glória. Quero te honrar porque o Senhor sempre investe naqueles que Deus te deu. E o Senhor sabe despertar os talentos na vida de cada um. Até daqueles que têm um talento, o Senhor vai lá e desenterra. Eu não tenho tempo de dar exemplo aqui. O Senhor é um homem que prevaleceu numa crise ministerial de ficar 10 anos servindo a Deus sem a sua família. E eu nunca vi isso. Eu nunca vi, porque se não fosse a Regiane do meu lado hoje, eu não estaria aqui. Assim como se não fosse o Senhor, mas o Senhor por 10 anos da sua vida. Por um momento não teve a sua esposa, por um outro momento não teve o filho, por um outro momento não teve a filha. Mas em todos os momentos o Senhor creu na promessa e chegou em Canaã. Quero te honrar também porque o Senhor é um homem com caráter aprovado diante de Deus. Ninguém tem nada para falar do Senhor, nem no céu e nem na terra. De que o Senhor deve, de que o Senhor tem problema de grosseria, de que o Senhor mente. Muito pelo contrário, um homem aprovado, um homem generoso, que está transmitindo essa unção para a igreja. Quantos recebem dessa unção? Um homem que eu vi a minha vida inteira dar ofertas generosas para a casa de Deus. Um servo de todos os irmãos, Espírito de Cristo, cheio dos dons. Enfim, um homem aprovado por Deus. Eu tenho certeza, pai, pastor, que naquele dia o Senhor vai ouvir, servo bom e fiel. E pastora, a senhora também é apaixonada pelos kids. Tudo que eu falei para o pastor, vale para a senhora também. Não tenho tempo de ficar falando. Mas eu queria dizer também, reforçar, que chegou um novo tempo na rede de jovens. E que eu creio que os adultos vão levantar muita líder kids. Mas nós vamos levantar também. Vai chover menina querendo liderar kids aqui dessa rede. E por fim quero dizer que essa rede é sua rede, pastor. Nós queremos servir. Pastor, pastora, nós queremos servir. Nós queremos ser o servo de todos aqui. Nós queremos ser aqueles que recebem as crianças,
que se importam com as crianças, se importam com os juvenis, que ama os adultos, que serve os adultos, que serve o Senhor, que serve seu ministério. Estamos aqui para servi-lo, pastor. Estamos aqui porque nós temos uma palavra de Deus, mas nós não podemos ir para nenhum lugar se o Senhor não der a bênção. Se o Senhor não liberar a palavra e falar, não, filhos, é por aí mesmo. Nós queremos estar debaixo da sua direção, queremos estar debaixo do óleo que escorre da sua vida. E nós não queremos andar como uma rede desgarrada, mas muito pelo contrário, como uma rede que está próxima do coração do seu pastor. Então eu creio que eu falo por todos os irmãos aqui nessa noite. Mas a segunda coisa que eu queria fazer, enquanto a gente queria fazer 3 coisas. A segunda coisa, eu queria lavar os seus pés, lavar os pés da pastora. A Rê não consegue por conta da barriga. Mas eu queria que trouxesse mais as cadeiras mais para cá, dá? Não vai ficar atrás da coluna, os irmãos não vão ver. Pode pôr bem aqui na frente mesmo. Enquanto nós louvamos, pode ser aquela música Só o Teu Nome é Doce?